O Irá, o tema da sua tese é Carauara, a caça e o mundo dos Auaguajá. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Irá? Então, a ideia desse doutorado foi justamente fazer uma etnografia, né? Que é um tipo de estudo que é um estudo muito tradicional, um estudo clássico na antropologia, que o antropólogo, o pesquisador, ele vai ao campo e vai estudar o que interessa aos nativos. Você chega com algumas perguntas, algumas ideias, nada muito preconcebido, e você chega lá e vive com eles, aprende a língua, come a comida deles, né? E a partir dessa experiência você percebe o que é interessante estudar, o que é importante para aquele grupo de pessoas, né? Como se viesse um marciano aqui na Terra e chegasse em Nova York e fosse entender o que é importante para os nova-iorquinos. É a economia, é o consumo, a mesma coisa foi o que eu fiz. Eu cheguei lá nos Auaguajá, que é esse povo que eu trabalhei, e percebi que tem alguns temas que são muito importantes, muito caros a eles. O casamento é um deles, o sistema, que nós antropólogos chamamos de sistema de aliança, que é uma ideia mais geral de casamento, que envolve cunhados, sogros, trocas, né? Prestações. O casamento era um tema importante, a caça, sem dúvida, era um tema muito importante. E o xamanismo barra cosmologia, né? A concepção do cosmos, né? Como é que o cosmos é algo que influencia na vida, a relação deles, que é uma relação diferente da nossa, com a cosmologia, com os mortos. Então eu poderia dizer que a minha tese é uma etnografia sobre a caça, sobre o parentesco e sobre a visão de mundo nesse sentido do xamanismo, da cosmologia dos Auaguajá. Seriam esses temas mais que saltam mais aos olhos para o leitor da minha tese. Mas tem temas paralelos, então tem um capítulo inicial que discuta a territorialidade, né? Porque é difícil você falar sobre caça e não falar sobre a relação com o espaço, porque a caça se dá no espaço, né? Tem um capítulo mais profundo no final que eu falo só sobre o Iuá, né? Que a gente pode traduzir como céu, como um patamar celeste, que é um lugar que é é o lugar do devir, é um lugar que todo mundo ao morrer vai. E esses seres do céu, que são os Carauara, vêm à Terra para caçar também. Então a cosmologia tem uma relação com a caça, né? Então é isso, seria, se eu fosse definir em poucas palavras o que eu estudei, seria o parentesco, a caça e a cosmologia dos Auaguajá. Você já parte daqui, de São Paulo, por exemplo, com uma hipótese para lá tentar confirmar, ou você sai daqui sem nada e vai construir essa hipótese e, consequentemente, tentar confirmá-la ao final da pesquisa, já entre os índios. E um outro aspecto importante que é a importância do trabalho de campo, dispensável em alguns casos, no seu caso, indispensável, né? Fundamental. Indispensável. Assim, sobre a primeira pergunta, é interessante, né? Porque os antropólogos, sobretudo os etnógrafos, que são antropólogos que trabalham diretamente no campo, são dependentes do material de campo, porque a gente poderia falar aqui durante horas sobre o que é antropologia, mas não vem ao caso. Existem vários tipos de antropologia, né? Tem uma antropologia muito boa feita, por exemplo, em arquivos, né? Mas o tipo de antropologia que eu produzo, que eu me dedico, é, é, é dependente da etnografia, é dependente do trabalho de campo. E as hipóteses, elas são construídas no campo. É lógico que a gente também não vai para o campo sem saber nada, porque senão você não consegue nem o financiamento da agência financiadora. Você tem que ter perguntas, né? Mas a gente vai com perguntas muito abertas, muito vagas. Assim, eu posso dizer que as duas perguntas que me nortearam, que me levaram para a aldeia, foi o que é caçar para os Auaguajá e o que é casar, o que é o casamento. Porque são temas que me interessavam. Eu tenho uma formação em antropologia do parentesco, meu orientador é um dos maiores especialistas no Brasil em antropologia do parentesco, e é um tema que a gente discutia muito, que me interessava muito. Mas chegando na aldeia, chegando nas aldeias e fazendo a pesquisa, eu sofisticar eu viria a sofisticar essas perguntas, né? As perguntas, elas virariam, sem dúvidas, hipóteses, né? Ou pelo menos perguntas mais fechadas, né? E eu cheguei a algumas hipóteses, assim, talvez as duas hipóteses que eu formulei logo de início e que elas acompanham a minha tese inteira, e eu acho que eu consegui, eu vim a confirmá-las no final, foi que o casamento para os Auaguajá, né, a relação entre o marido e uma esposa, passa por uma ideia
que escapa à nossa noção de casamento, né? Que foge, na verdade. Escapa não é um termo adequado, ela foge, assim, ela não é comparável à nossa ideia de casamento. Por quê? Porque eles têm eu encontrei lá uma ideia, um conceito, que eu estou chamando de relação, chamado uricô. Essa ideia a gente pode chamar de criação, né? O casamento para os Auá, isso eu encontrei, é um processo de criação, de transformar uma mulher em esposa. Essa mulher quase sempre é uma criança, é uma sobrinha materna. É o casamento avuncular, né? O casamento do tio com a sobrinha, que é um casamento muito comum na Amazônia, muito comum nas terras baixas sul-americanas, e talvez seja o casamento preferencial para os Auá. A boa esposa para os Auá é a sobrinha, é a filha da irmã para um homem, né? Por quê? Dá então, para por vários motivos, dá para responder, são vários motivos. Daí a necessidade de eu fazer uma etnografia, porque eu não consigo entender uma coisa sem entender outra. Eu preciso entender o que é uma pessoa para os Auá, né? O que é a criação de uma criança para os Auá. Então, essa relação uricô, por exemplo, ela é uma relação que, por exemplo, a relação entre uma mãe e uma filha, a relação de pais e filhos é uma relação uricô. A relação das pessoas com seus objetos é uma relação uricô, uma relação de criação. Eu tenho esse copo, eu não sou o dono do copo, como na nossa cosmologia, né? Eu estou meio que, entre aspas, criando esse copo. Ele pode, a partir... E criar esse copo é ter ele junto comigo, é uma ideia de cuidado, vamos dizer assim. É uma antropologia, minha antropologia encontrou a minha pesquisa, desculpa, encontrou essa ideia do cuidado. A primeira questão é o casamento ou a aliança, é isso? Sistema de aliança. Que você nos explicou aqui. Porque o sistema de aliança é um tema que vem desde as estruturas elementares do parentesco, do Lévi-Strauss, que é um tema que sobretudo, em 2 lugares foram muito importantes, assim, tanto na Índia do Sul, no sul da Índia, quanto na Amazônia, foram 2 lugares onde, sobretudo os povos dravidianos, do sul da Índia, e os povos amazônicos, onde essa ideia da troca de esposas, né, segundo, né, a teoria do Lévi-Strauss, é algo central para o estabelecimento do laço social. Né? E, então, assim, mas o que sempre se falou, o sistema de aliança sempre foi estudado para a Amazônia de uma forma a partir das suas categorias, das suas regras, das suas práticas, né? Na formulação de genealogias, né? dos famosos diagramas de parentesco. Eu fiz isso na minha tese também, mas a minha tese também dialogou com uma certa nova, vamos dizer assim, antropologia do parentesco, que também está preocupado em pensar o que é o parentesco para povos onde não existe genealogia, para povos onde não existe diagrama, né, vamos dizer assim, né, onde o parentesco não existe. Né? Por que as pessoas se casam em lugares onde a nossa concepção de parentesco, né, não existe? Né? Foi um pouco, e eu encontrei isso, eu encontrei o uricô, eu encontrei a ideia de criação. Né? Quando a gente fala de parentesco para os Auá, a gente não está falando de casamento tal como nós estamos falando sobre nossa concepção de casamento. Ele relaciona essa relação entre um dono e um xerimbabo, não sei se você já ouviu esse termo. Xerimbabo é aqueles animais domésticos que toda aldeia tem. Né? A relação entre uma mulher e o seu macaquinho de estimação, né, que as mulheres guajá, né, amamentam, inclusive, os seus macacos, a relação entre uma mulher e o seu macaco de estimação é uma relação de criação, é uma relação uricô. Análoga, eu diria, homóloga, não análoga, mas né, ela é parecida em alguns aspectos com a relação entre marido e esposa, com a relação... Mas não é a mesma coisa, né? São relações que se transformam em relações. É um negócio um pouco difícil de falar. Eu não sei se vale a pena falar aqui. Como tudo está conectado, e nós temos aqui os 3 itens que você destacou. Relação de alianças, cosmologia e caça, para a gente encadear isso, o que é mais fácil entender, ou ouvir, na verdade, primeiro? Sobre a cosmologia ou sobre a caça? Então, vamos falar da caça, porque quando eu cheguei no campo também... Eu percebi que caça ali, eu já tinha já sentia esse cheiro, eu tinha uma intuição a partir da leitura de outras etnografias, porque é assim que você faz antropologia, né? Você faz campo e faz comparação. Antropologia, eu diria assim, basicamente é isso, é campo e comparação. Você precisa ler muitos outros trabalhos de outros autores que trabalharam em outras realidades sociais para você comparar e, ao mesmo tempo, paralelamente, você aprofunda, né, em uma realidade nova, né? E quando eu fui ao campo, eu sabia, lógico, né, que a caça para os ameríndios, a caça para os povos amazônicos, né, não é somente uma relação de produção, uma relação de, né, algo como uma forma de subsistência. Não é só caço porque preciso não comer, é só vai caço, além disso. Vai muito além disso, essa que é a questão. Mas o que ia além, né?
Eu não sabia. Eu teria que... Aí a outra hipótese que eu fui formulando foi isso. Ó, realmente, caça não é produção. Será? Né? O que está articulando a caça, né, aqui nesse coletivo, nesse grupo de pessoas? E aí, cara, é muita coisa. É concepção de fauna, concepção de flora. Eles têm toda uma teoria sobre os animais, os guariba, que é uma caça preferencial. Eles desenvolveram uma teoria sofisticadíssima, na minha opinião, sobre os guariba, que os guariba enxergam eles como inimigos. Então, a relação de caça, que é uma das hipóteses centrais da minha tese, vamos dizer assim, eu gostaria de frisar isso, a relação de caça, ela tem que ser entendida em algumas situações como uma relação de guerra. Então, tem toda a questão do mimetismo, né? O caçador imita o som de determinados animais. O caçador, por exemplo, imita o som do guariba para poder enganar o guariba, segundo os Auá, pensarem que o caçador é um outro guariba, e a partir daí, e nessa tentativa desse guariba, né, caça, tentar estabelecer uma conexão com esse guariba mimético do caçador, ele morre porque, né, ele é flechado, porque a ideia de enganar é uma categoria nativa também. Haimá, é enganar a minha caça. Essa ideia, você se passa por um animal, e são técnicas elaboradíssimas de imitação. A voz muda, A voz muda. Por exemplo, eu participei de várias caçadas com eles e às vezes eles me deixavam no canto, porque eu era um desastrado, né? Então eu podia botar tudo a perder. Então eles me deixavam no canto, eu andava 1 quilômetro, eu ouvia aquele som de animal, eu não sabia se era um animal ou se era um caçador imitando um animal, né? Então isso passa por uma concepção diferente da fauna, né? Isso passa por uma concepção diferente, né, de várias coisas. Ao mesmo tempo, os objetos de caça. Os objetos de caça, aí a gente volta para o parentesco, né? A flecha é algo que tem que ser criada por eles. Eles têm uma concepção de ricô com a flecha, de criação com a flecha. No que se dá isso? Como é que essa relação se dá na prática? Eles dizem que a flecha tem fome de sangue. Então, quanto mais você caça, quanto mais você enche aquela flecha de sangue animal, mais saciada a flecha vai estar e mais efetiva ela vai ser. Então, uma flecha que mata poucos animais, ou que se alimenta pouco de sangue, é uma flecha que vai falhar em horas importantes, né? Então, você está criando como você cria um ser, né? Essa ideia dos objetos como seres, objetos como pessoas, né? Não todos os objetos, é lógico, mas alguns objetos, para os Auá, são pessoas, vamos dizer assim. O arco é uma pessoa, a flecha, que é de caças pequenas, é uma pessoa, a taboca, que é aquela flecha para a guerra, né? E para as caças maiores, como porcos do mato, é uma pessoa. Pessoa nesse sentido, de um objeto que você se relaciona de uma forma social, vamos dizer assim, né? Só uma curiosidade na questão da caça, e você relata isso, eles são extremamente habilidosos e se movem e agem na floresta ao caçar de maneira, para quem não conhece as técnicas, surpreendente. É surpreendente. O silêncio é algo que tem que ser, é algo fundamental. Silêncio, a calma. A impressão que dá é que quanto melhor o caçador, né, no sentido de eficiência na ação da caça, mais calmo ele é. Você vê aquela situação de, sei lá, dezenas, às vezes centenas de porcos do mato correndo, passando na sua frente, e o bom caçador é aquele que não se desespera naquela hora, ele calmamente, friamente, né, consegue empunhar seu arco e sua flecha. As trilhas, né, tem as grandes trilhas, os grandes caminhos, PEN, que eles chamam, né? PEN, a tradução seria caminho. Tem os grandes caminhos que ligam todo o território deles, mas à medida que você vai entrando na floresta, esses caminhos vão sumindo, vão desaparecendo aos nossos olhos, porque eles continuam vendo sinais nas árvores, galhos e folhas retorcidas, são trilhas quase que invisíveis, mas que uma criança não se perde. Ela pode andar quilômetros e quilômetros, porque é um profundo conhecimento sobre andar sem fazer barulho, né? Toda essa são pré-requisitos para uma boa caçada, né? Eles não plantam, absolutamente, são essencialmente caçadores. Eu defino os Auá como um povo caçador, porque mesmo hoje em dia eles plantarem, hoje em dia eles estão plantando com o auxílio da FUNAI. Até hoje a FUNAI precisa de deslocar funcionários para ajudá-los na roça e tal. Eu não posso chamar eles de povos, a gente não poderia classificar os Auá como um povo horticultor, tal como você tem os outros tupis todos orientais, como o Jívaro, que é um povo
os Wayampi, são povos que cultivam mandioca. Toda essa relação que os Auá têm com a caça, de conhecimento, esses povos têm também com os cultivares. Os Auá não têm. É basicamente farinha que eles estão cultivando, mas assim, todo o investimento emocional, vamos dizer assim, intelectual, cultural, né, é envolvido, é relacionado com a caça, né? Eles não têm grandes teorias ainda, talvez, porque isso, né? A antropologia, eu estudei uma fotografia, né? Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, se algum outro pesquisador chegar lá, de repente a agricultura já pode ter entrado no sistema de uma forma tão bacana quanto a caça entrou, né? Mas hoje em dia eles são um povo caçador-coletor, basicamente. Bom, E tem uma coisa interessante, que é uma especificidade dos Auá, as mulheres caçam também. As mulheres são fundamentais na atividade de caça. Toda essa coisa do mimetismo que eu disse, de espantar o animal, as mulheres também fazem. Não é uma coisa, eu estou falando isso porque não é uma coisa comum para a Amazônia, né? As mulheres caçadoras, vamos dizer assim. cosmologia, Uirá. Primeiro, como a gente entende cosmologia e, de principal, o que você observou e como se relaciona com todo o resto? Eles têm uma concepção, aquela concepção folhada do cosmos, que você encontra muito no Tupi-Guarani, de que o mundo como a Terra, que eles chamam de Wu, que é essa Terra que a gente vive, ela é mais um patamar, é isso, é uma visão de cosmos, né? Ela é mais um patamar dentre outros patamares. Então, tem a Terra, né? Que eles definem assim o mundo, né? Só para você entender a cosmologia, o Aguajá em poucas palavras. Tem a terra onde eles vivem, onde tem a floresta. Tem um mundo subterrâneo, que é onde vivem outros ex-humanos que viviam na Terra antes dessa grande divisão, porque antes a Terra era uma só e foi dividida. Na mitologia isso aparece muito forte. Existem alguns patamares celestes, onde vive uma outra população, que eles chamam de humanas também, chamam de Auá. A definição Auá significa humano, né? Gente, não é um etnônimo no sentido, esse povo específico. Então, se você for para a aldeia e você, Rodrigo, for para a aldeia e viver anos lá, você aos poucos também vai se transformar num Auá, porque você vai comer a comida que eles comem, você vai falar a língua que eles falam, você vai caçar como eles. Auá é uma condição de pessoa que não é algo tal como nós, os alemães, nós, os brasileiros, nós. Não, o Auá você pode se transformar num Auá se você viver como um Auá, né? E no céu vivem outros Auá também. Só que eles têm um nome, né? São centenas, milhares, eu não sei. Na minha tese, eu classifico cento e poucas categorias de Carauara, que são esses Auá celeste. Mas eu não sei se essa lista é grande ou se essa lista é pequena, porque é algo que só vivendo lá muitos e muitos anos você vai achar. Mas os Carauara são esses seres que vivem no céu. E são ex-humanos. Todo humano, quando morrer, todo Auá-Guajá, quando morrer, ele passa por um processo de transformação corpórea no céu, a alma dele, no caso, né? O corpo fica aqui na terra e tudo, enterrado, a alma dele vai para o céu e lá ele passa por um processo, ele é adornado com braceletes e diademas, com penugens de urubu-rei, né? de árpia também, né? Gavião real. E ele passa a viver como um ser magnífico, vamos dizer assim. E qual é a grande especificidade dos Carauara? Por que ele tem a ver com a minha deles, tem a ver com a minha tese, com o tema da caça? Eles são caçadores infalíveis, né? E eles caçam aonde? Caçam na terra, sempre em locais longe, né? Não onde os Auá vivem, perto da aldeia e tal. Em outras matas, os Guajá falavam para mim. E cada Carauara é especialista num tipo de caça, diferente dos humanos, que caçam diferentes animais. Tem um Carauara que é caçador de porcos, tem Carauara que é caçador que coleta mel, Carauara que é caçador de macaco prego, outro é caçador de macaco cuxiú. Tem uma especialização na caça muito grande. E é isso, talvez além eu faço uma descrição da cosmografia também, bem bacana na tese, essa que eu te falei, dos mundos e tal, mas o mais importante é as relações que tem a relação entre o mundo dos Auá e o céu, né? E a relação passa pelos Carauara, mas os humanos também vão ao céu nos rituais de xamanismo, tem o ritual da tacaia, que eles fazem na época seca também, que eles constroem uma tocaia de palha, de babaçu, e lá eles cantam, e a alma desses cantadores, desses xamãs cantadores, vão para o céu e lá passam meia hora, uma hora, conversando com parentes, com outros xamãs celestes. O tempo que você passou lá, as dificuldades para chegar, e inclusive você teve até uma questão de saúde com a qual você precisou lidar aqui depois. Como que foi tudo isso? Como que era praticamente para poder pesquisar?
A gente, é isso, nas etnografias a gente sempre lê o lado bacana, né? Como os índios são incríveis, como eles, né? Só que tem sempre as histórias dos bastidores quase sempre ficam nos corredores das universidades, mas que acaba sendo, de certa forma, um cimento também, né? Uma matéria importante da pesquisa. Então, no meu caso, assim, eu passei no total 9 meses de pesquisa de campo. Inclusive era para eu ter passado mais tempo, mas eu fiquei doente, eu perdi um dente, eu tenho também, eu não sei se eu Comendo falo, mandioca, foi isso? comendo aquela farinha de mandioca dessa idade, assim, super grossa. Eu perdi um dente, fiquei com um dente quebrado durante 20 dias no campo, esperando uma carona. Eu tive leishmaniose, que é uma doença super complicada, super chata. De certa forma, é mais chata do que a malária, porque o tratamento é muito pesado, assim. Você toma um metal para curar o parasita, para matar o parasita. E toda viagem que eu fazia, eu pegava algum tipo de infecção. Eu tinha um médico, meu cunhado, que é médico, me ajudou bastante. Ele montou um kit para mim de antibióticos, que eu me automedicava cada situação, porque cuspi sangue, peguei várias coisas assim, né? Mas assim, mas faz parte. Se você toma um pouco de cuidado, se você vai prevenido, são os trópicos, né? A floresta úmida, né? Muito mosquito, não tem muito como escapar. O idioma, você se dividiu em 2 tribos, mas ficou a grande parte do tempo em uma Fiquei em uma específica. aldeia. Alguns deles falavam português. Como que era a comunicação? Aí essa é uma coisa importante de ser ressaltada. O que me interessava estudar, eles não falavam em português. Essa que é a grande questão. Se a gente for para a aldeia Juriti ou para a aldeia Tiracambu, que foi onde eu fiz a pesquisa, se a gente for conversar sobre qualquer coisa, sobre o tempo, sobre amenidade, vamos dizer assim, provavelmente você vai conseguir desenrolar em português. Eles falam um português muito rudimentar, assim. Mas as coisas que me interessavam era de uma sofisticação intelectual, uma sofisticação teórica, não minha, né? Teórica deles, né? É uma profundidade tamanha que eles só falavam na língua. E boa parte da minha pesquisa foi tentar aprender a língua. Eu não posso falar para você que eu falo Guajá, o nome da língua é Guajá. Eu não posso falar que eu falo Guajá. Mas eu tive que tentar aprender o máximo que eu consegui. Então a minha pesquisa foi feita numa mistura de português, um pigging, né? Um português com Guajá. Você aprendeu um pouco aqui antes de Tem ou uma tudo lá? tese, não, tem uma linguista que virou minha amiga, inclusive, a Marina Magalhães, da UNB, que tem um trabalho fantástico, professora da UNB, tem um trabalho fantástico sobre a língua Guajá. E aí eu me baseei muito no trabalho dela, na tese de doutorado e na dissertação de mestrado dela, que tem vários casos de morfologia, de sintaxe e muito vocabulário também. Eu levei esse material e eu gravei muita coisa. Eu pedi muita ajuda para ela também nas traduções das coisas que eu gravei. Tudo por e-mail, mandava as coisas para ela. E eu estudei linguística também, né? Eu fiz uma pós-graduação no Museu Nacional, no Rio, uma especialização em línguas indígenas, que eu acho que, para quem trabalha com, pelo menos, a transcrição fonética é fundamental, é uma ferramenta fundamental. Transcrição fonética e genealogia de parentesco são ferramentas fundamentais para o etnógrafo em campo, né? Para o antropólogo em campo. Então, assim, eu tinha um conhecimento prévio, eu não posso dizer que eu sou um linguista, mas eu tenho uma especialização, um lato sensu, no departamento, no setor de linguística do Museu Nacional, o que me ajudou bastante também. Você adaptou bem a comida, comia bem? Ela precisou levar alguns suprimentos? Tem uma coisa que falam, né, que os antropólogos mais antigos falam, que se você quiser ser aceito por um grupo, você tem que comer a comida do grupo, né? Então, eu levava um rancho, uma coisa grandona, com feijão, arroz, né, carne seca, mas eu meio que dividia, entendeu? Levei muita barra de cereal para momentos de fome, mas assim, na hora as barras de cereais também sumiam, as crianças queriam e tal. E eu acabei comendo com eles, né? E aí eu posso dizer, eu comi de tudo, comi cutia, comi faca, comi vários tipos de macaco, anta, porco do mato, comi larva de cupim, muito mel, um mel maravilhoso. As comidas são... A gente comia quando dava, assim, vamos dizer assim, mas emagrecia um pouco em cada viagem, mas era muito prazeroso, assim, poder experimentar outros sabores também. Você conta na tese que eles são especialistas na confecção de uma rede que cabe até uma família, não é isso? Exatamente. Você tinha a sua própria rede ali? Então, eu tinha minha rede, eu levava... Hoje eles já estão usando muita rede de pano, né? Tradicionalmente eles faziam essa rede de tucum, que hoje nas aldeias só as pessoas mais velhas aqui que ainda têm. Hoje eles recebem do governo brasileiro, da FUNAI no caso, redes de pano e tal.
E eu levava a minha rede também, uma rede daquelas pequenas, né, que chamam rede de garimpeiro, aquela que fica pequenininha. E eu ia para onde eles iam, eu levava a minha rede atrás, dormia na aldeia, dormia no posto, eu dormia em vários lugares diferentes também, na enfermaria do posto. Cada viagem, a minha configuração, vamos dizer assim, a meu domicílio mudava, né? Onde fica exatamente essa tribo e qual a dificuldade para chegar lá? Os Auá, eles estão no noroeste do estado do Maranhão, quase na fronteira com o Pará. Então, embora eles estejam no Maranhão, eles estão naquela região chamada pré-amazônica, né? Amazônia Maranhense. É uma região já de floresta, né? De floresta tropical. Então, eles são uma sociedade tipicamente amazônica nesse sentido, uma sociedade de floresta e não de cerrado. A dificuldade, eu ia de São Paulo até São Luís e aí começava um périplo, né? Pegava o trem na ferrovia Carajás, ia até uma cidade próxima. Dessa cidade eu fazia as compras, alugava um carro, e aí do carro eu ia até a margem do rio, subia o rio, dependendo da época do ano demorava uma noite, às vezes 6 horas, depende, porque tem a coisa da cheia do rio e da vazante do rio. Então dependia da época do ano, mas assim, da minha casa para a aldeia, eu não chegava nunca com menos de 4, 5 dias. Uida, eu sempre termino perguntando como a pesquisa contribui para a ciência brasileira, para o conhecimento na área, no caso a antropologia, a etnografia. Eu queria te perguntar isso, mas ampliando um pouquinho mais e te perguntando da sua pesquisa especificamente, mas também para tentar entender como esse tipo de pesquisa que a etnografia faz, entendendo, por exemplo, o sistema de parentesco, como isso contribui para a ciência, para o nosso entendimento de sociedade, do humano, estendendo um pouquinho para além da antropologia? O fato de mostrar outras possibilidades de vida humana, né? De relações, né? Eu acho que a gente sempre tem muito o que aprender. Eu acho que a grande missão, assim, a grande contribuição da antropologia é essa, de mostrar o que é ser humano, onde a nossa ideia de humano não está, onde tem uma outra, mas que ideia é essa de humano que está lá, né? E eu acho que a gente aprende, eu acho que a história mostra uma lição, a história que a gente vive hoje, desse que eu chamo de enrosco ambiental que a gente está vivendo hoje, eu acho que mostra a importância desses povos serem ouvidos, né? E quanto à questão da ciência, tem uma antropóloga chamada Cristina Thoren, é uma antropóloga inglesa também, que trabalhou em Fiji, trabalhou em Bali. Ela, numa palestra, uma vez disse uma coisa que eu sempre me pego, assim. Não existe só um tipo de ciência, né? Existem vários tipos de ciência. A antropologia ela tem que ser vista como ciência, no sentido do rigor, né? No sentido né, do capricho, de você entrar em profundidade num determinado tema, de mergulhar e esticar aquele tema o máximo que você conseguir, né? Então, assim, embora não seja uma ciência dura, vamos dizer assim, a gente não pode também achar que, assim como não existe uma única humanidade, mas como eu mostro, como eu falei, várias formas de humanidade, também não existe só uma ciência, existem várias formas de ciência. Uida, obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade.